Porque hoje, na nossa denominação, se enxerga, eu sou das mulheres, eu sou da UMEG. Então, você é uma mulher casada, que normalmente é mais velha. Eu quero que isso ultrapasse as paredes. Eu quero que seja para crianças, adolescentes, jovens, que todas as mulheres participem, que a feminilidade bíblica realmente entre no lar. E quando falasse um MEG, fale-se em mulheres que sirvam a Deus. A feminilidade bíblica começa desde lá de pequeno. É a Aurora indo para a escola e falando da UMEG. Agora tem congresso da UMEG, eu estou trabalhando com a minha mãe, hoje eu estou fazendo parte disso. E que a partir dela, outras meninas venham a conhecer o trabalho de mulheres da igreja, seja na escola, através de testemunhos, e que isso venha a ser propagado. Olá! Olá, juventude da UMADEG. Hoje, um pouquinho diferente o apresentador de vocês. Eu sou a esposa do Joel, Mariana, e hoje eu vou ter um papo muito legal com uma pessoa também muito especial, uma mulher de Deus, uma jovem, gente, uma jovem mulher de Deus, que vai estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho de mulheres a nível nacional. E fique por aí, tem muita novidade também no meio da nossa conversa e sejam todos bem-vindos. Olá, hoje nós estamos com uma convidada super especial, missionária Jamile, que eu tenho a honra de poder congregar juntamente com ela ali na igreja sede do Ministério do Guará. Então seja bem-vinda hoje. Obrigada. Ao nosso podcast. Eu espero que você se sinta muito à vontade. Esse espaço agora é um espaço nosso, de muita conversa, e hoje a gente tem muita coisinha para conversar, né? Eita, coisa boa. E agora, Jamile, eu sei que você tem vivido uma fase muito importante, uma fase única, né, na vida da mulher, que é a questão da maternidade. Como é que tem sido viver a maternidade? Olha, eu digo que a maternidade, ela me mudou completamente. A maternidade me mostrou quão dependente de Cristo eu sou. Eu já tinha isso em mente, essa dependência em Cristo, mas isso intensificou. E é um amor inexplicável. Mas eu confesso que os primeiros meses, o primeiro mês, o segundo mês foi bem difícil. Foi muito difícil esse período do recém-nascido, né? A gente, por mais que a gente estude, converse com pessoas que já passaram pela mesma experiência, até participe de algumas maternidades, né? Como eu participei por perto das minhas cunhadas, é diferente com a gente. Ah, demais. É bem diferente. Assim, a Aurora é uma criança muito tranquila, pelo que eu converso com outras mães. Ela é uma menina muito tranquila. Mas esse período é muito novo. É tudo muito surpreendente, né? Tudo. Porque é que nem você falou, Tudo. A gente se prepara, você lê livros, você ouve profissionais, mas a prática é totalmente diferente. Anos-luz da teoria. A gente fez um curso de uma semana lá no Hospital Anchieta. Legal. Para ver as coisas com amamentação, banho, etc. Sim. Mas na prática é muito diferente. Muito. Cada criança. E tem também as opiniões, né? De pessoas que viveram isso em fases bem distantes da nossa. E às vezes a gente fica perdido. O que é o certo? O que é o errado? Quem foi o meu termo aí foi o pediatra. Eu acho que foi muito importante. A pediatra da Aurora, eu acho que foi um marco, assim, que a gente confia muito no que ela fala. Então ela trouxe muito esse equilíbrio pra gente nesse sentido, do que é certo e do que não é. E o que você acha que mais te surpreendeu na maternidade? Olha, a minha força aumentou. É outra coisa, né? É outra coisa. Eu até conversei com você, lembra daquela conversa que a gente teve? Assim, ao mesmo tempo que a gente se sente frágil nesse período da pós, né, gestação, o nosso corpo muda, como mulher nosso corpo muda, querendo ou não, os hormônios ficam à flor da pele, às vezes a gente se sente um pouco triste, e é natural que toda mulher se sinta assim, às vezes a gente tem um romantismo muito grande, e eu não acho que tem que se perder esse romantismo da maternidade, né, do puerpério, mas assim, tem que se falar também da parte
real da maternidade. Exato. Mas ao mesmo tempo que acordava 5 vezes na madrugada, quando eu olhava o rostinho dela e ela sorria, fazia algum sinal assim que estava naquelas... porque a criança, até os 28 dias, ela você não consegue identificar muito, a interação. Né? Mas assim, só de abrir o olhinho ali, você já se sente alegre, você já sente a alegria. E isso me aproximou de Deus, sabe? Quem não vê Cristo na maternidade, eu acho que não viveu realmente o que é a maternidade. Eu ouso dizer que, assim, eu achava que eu conhecia Cristo antes de ser mãe, mas depois de ser mãe... Aí é que eu aprendi quem era Cristo de verdade, porque a maternidade, ela traz muito disso, né? É um amor que você sente, assim, de um tamanho tão grande, e a Bíblia diz que ainda que o amor de uma mãe venha a falhar, o amor de Deus nunca falha. Nunca. Então, se esse amor que eu sinto por ela é tão grande e ele ainda pode falhar, então Deus me ama demais, mas demais mesmo. É exatamente isso que eu estava até conversando com o Aro esses dias. A gente estava falando sobre exatamente essa passagem bíblica, que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu jamais me esquecerei. Então, se o meu amor pela Aurora é tão grande, que foi o maior que eu já experimentei na vida, imagine só o de Cristo. Imagina. Porque assim, o amor do esposo para com o esposo, do marido e da mulher, é uma só carne, né? É uma só carne. E é algo assim... É algo divino. A natureza é algo divina. Quem não vê Cristo, quem vê Deus na natureza, assim, não consegue ter a sensibilidade do que é. Porque a Aurora, ela é a junção minha com o Aaron. Uhum. Então, se for pesquisar a árvore genealógica, eu acho o máximo. As pessoas, parece com o pai, parece com a avó. Eu acho a cara da sua mãe, o cara acha a cara da Sirene. Quase ninguém acha a Aurora parecida comigo, mas eu provei que ela é. Tem uma foto minha quando era criança que parece bastante. Pelo menos naquela foto, como alguns disseram que naquela foto específica... Fui eu que produzi, galera. Parecendo. Mas, assim, você vê que dali vem a criação de Deus, né? Da árvore genealógica, dos avós, dos bisavós, dos pais. E aquilo foi criação. E a Aurora também vai se casar, vai ter os filhos dela. Não sei se Cristo não vai voltar antes, né? Acho que o pai dela tá esperando que volte antes, né? Ele já fez um contrato, já. Então, eu vejo que isso me aproximou de Cristo, sabe? Amém. Isso me aproximou de Cristo, inclusive a dependência. Porque esse primeiro período, a Aurora teve 2 episódios de engasgo nesse período. E assim, por mais que a gente fez a manobra e tudo, a gente viu que ali foi Deus que ajudou. É Deus purinho. E a gente fica aflita, né? Aí que a gente não consegue agir muito. Exato. E assim, era uma situação que estava além da minha gestão ali, dos meus cuidados. Porque ela até hoje está só no peito, né? Eu tô amamentando. E nos 15 primeiros dias de vida dela, ela mamava muito. Muito, muito, muito. E ela não engasgava durante a amamentação. Ela engasgava depois. Uhum. Quando ia arrotar, ela arrotava e no arrotar vinha, né? Sim. Ela tinha um refluxo. Porque eu pesquisei, estudei um pouco sobre o assunto, também conversei com a pediatra. E há 2 tipos de refluxo, que é o refluxo fisiológico e o patológico. Exato. Toda criança até o 3º mês, ela tem um refluxo fisiológico. Uhum. E isso pode avançar para um patológico se não passar no 3º mês. E é o que a Aurora tinha, né? O fisiológico, graças a Deus, passou. Ela não tem mais isso. Só que no momento que a gente passou a situação foi muito, assim, desesperador. Aaron, graças a Deus, fez toda a manobra, né? A manobra lá e deu certo, assim, ela não ficou desacortada nem nada. Mas na hora é muita aflição, porque eu nunca passei por aquilo. É nesse momento que você vê, assim, nós somos totalmente impotentes. Dependente totalmente. De Deus. E assim, tá tendo esses riscos respiratórios agora também, essa bronquiolite e tudo. Então traz um pouco de preocupação. Com certeza. Mas ao mesmo tempo eu não posso isolar minha filha do mundo. Uhum. Ela precisa conviver com outras pessoas. Ela, por ser filha de pastor, as pessoas querem ver, as pessoas querem pegar, as pessoas querem conviver. Então foi nisso que eu pedi pro Senhor trazer descanso ao meu coração. E hoje eu tô muito tranquila com relação a isso. Então essa dependência é real.
É real. Essa é. É A real. gente fica realmente, assim, à mercê da provisão do Senhor em tudo. Em tudo. Em tudo. E a gente vê que a gente não tem o controle de nada. Nada, exatamente De nada. Pode ser a mãe mais cuidadosa do mundo, que você não tem um controle. E você acha que hoje você já conseguiu conciliar aí os vários pratinhos? Porque eu digo assim, que as mulheres, elas carregam vários pratinhos e vão equilibrando nesses pratinhos. É mãe, é esposa, é filha, é irmã, é esposa de pastor, que eu acho que é uma atribuição também que requer muito, né, de você. Mas dentro disso, você acha que você já conseguiu ir equilibrando aí os pratinhos? Não da maneira que eu queria ainda, Mariana, né? Eu não tô 100% ainda da forma que eu esperava. Mas aos poucos eu acredito que eu vou conseguir. Esse primeiro período eu fiquei na casa da minha sogra. Ela me ajudou bastante, né? Ela me ajudou muito, muito com essas questões. Porque, assim, as pessoas me olham e veem, esposa do pastor Aro, acha que eu não lavo roupa, que eu não lavo louça, que... Vida normal, que eu não né? cozinho. É vida normal, a minha casa. Eu tenho uma pessoa para me ajudar uma vez na semana. Então, eu sou mulher como qualquer outra e tenho minhas obrigações como qualquer outra. E, assim, esse primeiro período, ela me ajudou bastante com as roupas, com comida e etc. E eu fiquei mais só pro cuidado da Aurora mesmo. Então, nesse sentido, eu tive essa ajuda diária, né? Eu tive essa ajuda diária. O Aaron também ajudou bastante. Só que eu não poderia cobrar do Aaron algo que ele não pudesse. Os compromissos dele são extensos. Eu tive a Aurora no dia 6, eu até citei no aniversário dele. Eu tive a Aurora no dia 6, no dia 8 o Aaron estava pregando na igreja. Entende? Então eu não posso cobrar muito dele nisso. E eu acho que isso é o maior pastor, desafio. Né? Isso é o maior desafio. Eu acho que a lei mudou. Agora são 20 dias de licença, se eu não me engano, né? São, mas tem algumas instituições que conseguem até prolongar um pouquinho mais esse período, né? Não é o mesmo que o da mãe, né? Em alguns outros países a gente tem leis que acabam ajudando, né? A mãe e o pai ficam em períodos, às vezes 6 meses, mas, por exemplo, 3 meses a mãe fica com o filho exclusivo e os outros 3 meses o pai. Então, tem várias políticas, né, em relação a isso. No Brasil ainda não. Mas tem alguns órgãos que conseguem estender um pouquinho mais. Então, você fica ali um mês e pouquinho. Mas ainda assim, gente, é tão pouquinho. Aí, assim, ele me ajudou muito também nas madrugadas, dando banho, porque eu tive cesárea, né? Eu tive cesárea porque a Aurora estava sentada. Então, ela estava pélvica, como os técnicos da saúde falam. Não teria possibilidade de tê-la de forma natural. Sim. Aí eu precisei fazer a cirurgia. Então eu estava operada, eu estava cuidando da Aurora e também tinha os meus cuidados. A limitação de recuperar, né? Exato. E assim, eu tive bastante inchaço, o que me limitou bastante em questão de movimentação. Eu tive que fazer aquelas massagens. Enfim, eu tive ajuda também o meu irmão foi ensinar a gente a dar banho, o Joab. Então ele vinha trabalhar e depois passava lá e nos ensinava. Porque é muito novinha, era muito novinha, é um ser muito indefeso ali. Demais. Aí minha irmã também passou algumas noites comigo, porque as noites eram difíceis. E assim, como ela teve esse episódio de engasgo, a gente tinha que ficar 40 minutos com ela no braço. Aí que a insegurança rola, Demais. Né? Não tem como. Aí que você quer seguir realmente o protocolo exato para nunca mais acontecer a mesma situação. Exato. E assim, é cansativo, né? Exato. Você tá com sono ali de madrugada, 3 horas da manhã, você vai amamentar, ainda tem que ficar 40 minutos com ela em pé. Olha, gente, para quem diz que amamentar não cansa muito. Parece uma coisa que não cansa, porque você tá ali com o bebê, né? E o bebê tá ali fazendo, tá sugando, né? E tudo mais. Mas o ato do neném sugar, gente, aquilo dali cansa absurdamente. É um sono, né? Absurdo. Um sono absurdo, uma fome, uma sede. Parece que você fez uma maratona depois que você amamentou a criança. Aí as pessoas falam assim, não, fica tranquila, você vai emagrecer, porque você tá amamentando. Eu falei, onde, gente? É uma fome que você come. De madrugada dá fome. Mas... E você acha que, assim, Jamile, nesse período, eu sei que
como a gente falou, né? Você tem a atribuição também de ser esposa de pastor. Mas a sua atribuição não é só esposa de pastor. O pastor Aaron é o pastor presidente do ministério. Então, ele acaba exercendo uma função ali na igreja local, mas uma função a nível nacional também, né? E você acha que teve muita pressão para você como esposa de pastor? Você já sentiu essa pressão? Ah, já, com certeza. Ainda mais que eu sempre fui uma pessoa mais discreta, né? Mas eu sempre fiquei nos bastidores. Eu nunca fui uma pessoa muito, assim, de visibilidade. Quem me conhece sabe. E nesse primeiro momento, quando eu casei com Aaron, eu senti esse impacto. Porque as pessoas queriam me ver. Queriam saber quem era a esposa do Aaron. Queriam me ver com o microfone. Queriam me ver na frente das coisas, sabe? Assim, de frente mesmo. Por mais que eu estivesse nos bastidores, porque a gente sempre tá. Não tem como. Não. Eu não gosto de falar que o cargo que eu ocupo, porque eu acho que quando Deus te coloca na frente de algo, não é um cargo, é uma vocação. É algo divino, é algo que vai além de um simples cargo. Então, quando o Senhor me colocou ao lado do Aaron, eu sou apaixonado pelo meu esposo, a gente casou e tudo, passamos por esse período de quando a gente iria casar de 30 de agosto de 2020, e foi no ápice da pandemia. Então a gente passou essa época da pandemia aí, foi bem, bem difícil, porque a gente teve que adiar casamento, e teve toda a história da pandemia, e veio o falecimento do pastor Adalino. Então, querendo ou não, esse começo foi um pouco conturbado. E nos meus votos de casamento, eu até falei com ele, que a gente executou os nossos votos antes mesmo de prometê-los, né? Porque a gente viveu esse período junto. Foi bem difícil. Então, esse período, as pessoas queriam me ver. E eu ainda não estava tão habituada ainda a essa visibilidade, né? Que eu sempre fui muito reservada nesse sentido. Mas, aos poucos, eu fui adquirindo isso por necessidade. Eu vejo que também as pessoas, às vezes, se espelham em mim. E ser essa referência é um peso em tanto, né? Como é que você consegue ir conciliando isso? E é essa a pressão, eu acho que a pressão maior. Porque eu falo como apóstolo Paulo, eu sou a maior das pecadoras. Mas, ao mesmo tempo, eu sou referência para outras mulheres. Então, eu preciso conciliar isso. E o que eu peço a Deus? Eu peço que eu reflita o brilho do Espírito Santo. Eu sempre falo isso nas minhas falas. Que a gente precisa refletir o Espírito Santo. Por mais que a gente, às vezes, tenha temperamentos diferentes, um é mais colérico, um é mais melancólico, o gênio é mais forte, a gente precisa lapidar isso conforme a vontade de Deus. Tem coisas que precisam morrer para que Cristo viva em mim. Então, isso que me insegura, essa pressão que às vezes eu sinto, que eu tento segurar, é através do Espírito Santo mesmo. E sabe? Quando a gente é referência de alguém, acho que não abre muito espaço para erros, né? Da nossa parte. E aí que a pressão aumenta, né? A gente já tem a própria pressão interna. Porque pressão interna é a nossa própria cobrança, né? Internamente. A depender do perfil, a depender da nossa personalidade, a gente acaba se cobrando mais, né? Você quer fazer tudo com muita excelência. E para quem entende aonde está, na posição que está, o que precisa exercer, sabe que vai ter que fazer aquilo dali com mais excelência ainda. Só que nesse processo a gente ainda tem a pressão de ser referência. E a pressão de ser referência é isso, é que não nos dá muito espaço para, de fato, ter falhas, né? Mas a gente vê, assim, na Bíblia que a gente tem inúmeras mulheres e inúmeros homens também que, enfim, eu gosto muito da história de Davi, porque para mim Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas teve uma falha. Várias falhas, né? Várias, e uma delas foi assim, enorme. Foi determinante para... Ele não só... A geração dele, né? E ele não só, assim, ele planejou o pecar. Ele ainda poderia ter se recusado. Mas não, ele foi até o final no pecado e permaneceu ali achando como se ele tivesse conseguido burlar o sistema, né, celestial, conseguiu enganar e ia seguir a vida. Se talvez se ele não tivesse recebido, né, a mensagem de Deus através do profeta, ele teria continuado ali seguindo a vida, enganando todo mundo e pronto, vida que segue.
Mas se essas pessoas que são citadas na Bíblia estão ali por algum motivo e a gente precisa aprender com eles. Então, referências também podem apresentar falhas, né? E é difícil a gente passar isso para quando a gente está nessa posição de referência. Eu penso, Mariana, que eu acho que Cristo é glorificado nisso. Nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas. Porque é nas nossas fraquezas que Cristo é glorificado e as pessoas que estão à nossa volta veem Cristo em nós e não nós mesmos, o nosso poder ou as nossas qualidades, mas veem Cristo. Acho que Davi claramente é isso. Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus porque segundo o que Deus queria, porque Deus conhecia o coração. O coração só Deus conhece. E assim, quem tornou Davi rei foi o próprio Deus. Entende? Então foi o próprio Deus. Dos menores, ele se tornou o maior da casa dele. Então, eu acho que é como o apóstolo Paulo também diz, quando digo que sou fraco, aí que sou forte. Porque é Cristo que nos fortalece. É Cristo que nos fortalece. E acho que também já teve um grande período aí, como mulher, né, dentro da sociedade, em que a gente esteve nessa pressão de ter que dar conta de tudo. Você tem que dar conta, né? Hoje a gente talvez viva uma desconstrução disso, de não, você não tem que dar conta. Pode ser que você não dê conta de tudo. E tá ok. Dentro das suas limitações, ok. Você acha, assim, que você teria algum conselho para esposas de pastor? Tenho vários. Mas se eu puder resumir em seja você naquilo que Cristo quer te usar. Amém. Por quê, Mariana? Eu posso te chamar de Mari, né? Oxe, com certeza. Por quê, Mari? O que acontece? A gente lida com vários tipos de pessoas. Lida com vários tipos de classes sociais. Lida com vários tipos de educação. Então, não tem como ter eu vou agir dessa forma aqui, senão você vai deixar de ser você. Então, se você age de determinada maneira, parcela das pessoas vão achar ruim. E outras vão aceitar. Você vai ter sempre aquele lado que vai aceitar e o lado que não vai aceitar. Então, você agrada a parcela e a outra parcela você desagrada. Aí, se você toma uma decisão que é contrária à posterior que você tomou, você vai agradar aquela que você desagradou outrora e vai desagradar aquela, entende? Então seja você, naquilo que Deus te colocar. Porque se Deus te colocou ali, é porque Deus quer te usar ali. Porque às vezes as pessoas ficam falando, fulano às vezes não tem competência por estar ali. Talvez pela idade, ou talvez, eu estou ouvindo choros ali. Talvez pela idade. Mas se foi o próprio Senhor que colocou ali, quem sou eu para questionar? Exato. Entende? Quem sou eu para questionar? Eu acho que as pessoas precisam ter essa visibilidade da soberania de Deus. Eu acho que é algo que é pouco falado no nosso meio. O Senhor está no controle de todas as coisas. É Ele que controla todas as coisas. O controle dele, o controle permissivo dele, mas é Ele que controla todas as coisas. Então, o conselho que eu deixo para as mulheres é exatamente esse. Seja quem Deus te chamou para ser. Não se adapte ao que A ou B quer que você se adapte. Se você tiver que tomar alguma decisão, tome direcionado pelo Espírito. Claro, nós temos conselheiros. Eu tenho minhas conselheiras. Eu ouço e peço, só que eu tenho o meu maior conselheiro, que é Cristo. Eu tenho o meu conselheiro, que é meu esposo. Eu não tomo nenhum tipo de decisão ou dou nenhum tipo de conselho sem ouvir o Aaron. Então, eu acho que a gente precisa respeitar o nosso sacerdote do nosso lar. E é algo que não tem se respeitado tanto hoje por parte das mulheres. Aconteceu um episódio, eu não vou citar nomes, óbvio, que uma esposa de pastor me ligou falando assim, fala pro seu esposo que meu esposo não vai mais ficar na frente do trabalho. Vixe. Porque tá muito difícil e tal, e tal, e tal. Eu fiquei assim... Falei, mas eu não tenho essa... Como interferir dessa maneira? Eu não tenho... foge da minha alçada. É até uma manipulação ali, Exato. Né? Aí qual foi a minha resposta? Irmã, converse com o seu marido primeiro. Veja qual a realidade de vocês, o que está acontecendo. Vocês dois marquem um gabinete com o pastor Aro, meu esposo, e a partir disso a gente resolve o que vai ser acontecido, que vai acontecer. Mas isso tem que partir do pastor Aro.
Eu não tenho essa influência com relação a quem vai ficar na igreja e quem não vai ficar na igreja. Na verdade, até teria a influência, mas usada da maneira errada, exato, né? Porque a gente vê que as mulheres têm uma influência sobre os homens, né? Eu até costumo dizer pro meu esposo, né, pro Joel. Eu falo assim, olha, a mulher, ela tem um poder de influência tão grande sobre a vida do homem que ela pode fazer de um mendigo presidente, mas ela também pode fazer de um presidente mendigo, se ela não tiver uma sabedoria. É o que a Bíblia fala, né? A mulher tola destrói a casa. Exatamente. Mas a sábia, ela santifica o marido, né? A casa... É aquilo que todo mundo fala, o clichê. O homem pode amanhecer meio triste ou irado. A casa não muda muito, mas se a mulher amanhecer... muda. Olha, ela dita. Muda tudo. Dita o ritmo da casa. Então, esse tipo de realidade, eu acho que talvez até por uma influência feminista que a gente tem vivido, eu acho que as mulheres hoje, elas precisam viver uma feminilidade bíblica. Exato. Né? Tem que saber o seu papel de acordo com o que Cristo colocou. E não é... A gente ouve muito críticas com relação à submissão da mulher ao marido, mas essa submissão é uma submissão em amor. Da mesma forma que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa ao seu esposo, ao seu marido, ela fala que o marido precisa amar a mulher como um Cristo amou a igreja. E como eu, uma mulher, não vou ser submissa ao meu esposo, sendo que ele me ama como Cristo amou a igreja. Eu falo pro meu esposo também, a gente brinca lá em casa, eu olho, você tem que me amar como Cristo amou a sua igreja. Só que ele amou ao ponto de dar a vida por ela, então você tem que me amar a esse ponto, entendeu? Pra mim tá até fácil ser submissa agora. Porque é uma parceria, entende? Diferente de uma mulher ser submissa a um homem que maltrata ela. Com certeza. Né? E isso precisa ser levado até às autoridades policiais, em termos de agressão física e etc. Então, a gente que é cristão precisa viver a mulher cristã precisa viver essa feminilidade bíblica e não ser desconstruída de acordo com os discursos da sociedade hoje. Porque o que a sociedade quer não é uma igualdade entre homem e mulher. Isso eu falo dos radicais, né? É até um pouco de competição, né? Para que você tenha superioridade sobre os homens, exato, né? E acabou que bagunçou um pouquinho, né? Demais. Eu falo pro Joel, a gente bagunçou a sociedade com isso, porque agora os homens são mais feministas, são mais femininos, e as mulheres acabaram ficando mais masculinas. Por uma responsabilidade que não era para cair nos ombros, nos nossos ombros. E a gente vê isso é tão notório, né? Porque eu falo que está tão presente na gente, digo assim, na gente como sociedade, que a gente começa a perceber até mesmo nas roupas, né? Hoje em dia você vai no departamento masculino de algumas lojas de departamentos e você vê assim roupas muito mais femininas para os homens, enquanto que para mulheres roupas muito mais um corte mais masculino, né? Sapatos mais masculinos que vieram ali de referências masculinas e que agora estão sendo adaptadas para as mulheres. Então a gente vê uma certa não sei se bagunça a gente poderia dizer, mas parece isso, né? Algo meio deturbado, né? Dentro da sociedade. E eu costumo dizer que a nossa vestimenta, ela fala muito de nós. O que você quer passar ali. Então, quando uma pessoa veste algo, não é simplesmente vestir. Há toda uma construção por trás, né? Qual o meu desejo atrás disso? Então, o comércio, eu acho que o mercado de moda hoje tem trazido isso. Querer essa igualdade a todo custo, mas na verdade não é uma igualdade. É que o consumo mudou, é uma desconstrução. Né? E o consumo mudou em cima dessas ideias que foram pregadas, né, no decorrer desses últimos tempos, né? E aproveitando agora eu vi que você tá com a camiseta da UMEG de 2025. E aí, as expectativas para a UMEG de 2025, como é que estão? As melhores possíveis, né? As melhores possíveis. O dia é dia 21/6, às 17h30, lá no pavilhão do Parque da Cidade. Isso. Eita, gente, vai ter espaço para muita gente, né? Vai. Então, pode ir. Mulherada, se preparem, porque vai ser uma bênção. Estaremos lá adorando a Deus juntas, em uma só voz, com um grande coral da UMEG. Também vai ter a pastora Helena Raquel, que é uma bênção, uma mulher bíblica, com a pregação bíblica. Uma bênção, o Senhor usa ela, tem unção. Também a cantora Sara Farias,
vocacionada a cantar, a entoar louvores ao Senhor. Então, só precisa ir. Com a blusa da Gumeg, inclusive. Coloca a roupa e vai, né? E vai. Escolha um look. Foi aberta aí a umas 24 cores de saia para combinar com a blusa. Esse ano foi um pouco diferente. Então, você tem essa liberdade de escolher o seu look aí, com a sua blusa. De acordo com a sua paleta de cor. Então, não tem desculpa. Tem que vestir e ir. Tem. E assim, esse ano, por conta da Aurora, eu não estive 100% à frente, né? Uhum. Mas eu ajudei a irmã Sirene em algumas coisas. Estou, né, disponível para ajudar durante o congresso. Ela não pôde vir, infelizmente. Era para ela vir pro podcast para falar sobre a OMEG, porque aí são mais de 25 anos na frente das mulheres, né? Ela tem muito tempo aí muito tempo de experiência para compartilhar com as mulheres, mas ela não pôde vir. Mas está à frente das mulheres por muito tempo, dedicação exclusiva, então ela está na correria total essa semana. Imagina, e na última semana sempre aparece alguma coisinha para resolver de última hora. E assim, ela faz questão de trabalhar com tudo. De lembrancinha para as regentes, de programação, desde o ápice até os mínimos detalhes, ela tá bem envolvida. Sempre está bem envolvida. Legal. Sempre bem envolvida. O tema desse ano é? Crescendo em intimidade com Deus. Legal. Nosso pastor, né, meu esposo, o pastor Aaron, ele resolveu trabalhar diferente. Há alguns anos a gente já está trabalhando assim, lança-se um tema e todos os departamentos, todas as lideranças trabalham em cima daquele tema. E o tema deste ano da nossa igreja é crescer, né? Crescendo. E a gente da OMEG escolheu crescer em intimidade com Deus, porque a mulher ela tem essa sensibilidade de se aproximar a cada dia, mas não que o homem não tenha, por óbvio. Não que o homem não tenha, não que ele não precise correr atrás disso, né? Mas nós mulheres somos mais sentimentais, né? E nós necessitamos dessa intimidade constante com o Senhor. Legal. Então, dia após dia, nós precisamos buscar mais intimidade com Ele. Não conhecer Cristo por ouvir falar ou por ir à igreja de domingo, mas de conviver com Ele, de ter intimidade diária com Ele. Então, esse é o intuito da OMEG 2025. E eu acho que, assim, o seu papel agora, né, Jamile? Falar que nem você, posso chamar de James, claro, né? Claro. James, Jamily. Tem tanta gente, tem tantos apelidos. A mulher é tão chique, tem nome até internacional. Gmail. Então, eu acho que a Jamile, a James, ela pode dizer até numa perspectiva um pouquinho diferente da irmã Sirene, da missionária Sirene, porque a missionária Sirene, eu acho que ela realmente é a própria representação desse movimento das mulheres, né? Ela tem uma história de vida em que ela realmente tem a exclusividade de trabalhar em prol disso, né? Diferentemente da Jamile, que veio de um tempo em que ela estava ali, talvez sabia do congresso, enfim, mas agora você está totalmente envolvida nisso, né? E não tem como se desvincular, né? Não tem. Tá lá envolvida. E agora que você está mais envolvida ainda, né, no processo onde você realmente vive, né, os bastidores do Congresso da OMEG, o que você pode falar para a gente do que você observa assim, que é legal de ver esse crescimento a cada ano desse movimento de mulheres em que traz esses temas, em que são trabalhados, ministrados, né, no coração dessas mulheres, ali em vários lugares, porque a OMEG também ela acontece em vários lugares, né? Vocês têm toda uma programação bem extensa e tem o dia que se encontra todo mundo, que no caso é esse. Como é que é para você ver esse crescimento das mulheres dentro desse movimento? Assim, eu penso que seja um tratamento com Deus, sabe? Um tratamento das mulheres com Deus. A gente tem trabalhado incansavelmente. Ano passado eu estive mais à frente, então eu fui aos pré-congressos, porque em todas as cidades satélites tem congregações nossas. É muita igreja. É muita gente. E assim, o que mais marca a OMEG hoje é o grande coral, né? Então, legal. É uma adoração. Eu conversando com a irmã Sirene, ela assumiu a OMEG, as mulheres, desde quando o pastor Adalino
tomou posse em 1998, 99, se eu não me engano. E teve a irmã Maria Rosa, que também esteve à frente das mulheres. Depois, eu acho que teve a Cristina. Teve mais outra liderança, que eu não me recordo agora. E depois a irmã Sirene assumiu. E eu sei que hoje a UMEG completa 19 anos, né? Neste ano. Nossa. 19 anos. E de UMEG. Mas antes disso, já existia o trabalho de mulheres na igreja. A missionária Sirene, ela tem 25 anos de caminhada aí, trabalhando efetivamente com mulheres. Costa larga, né? Costa larga. Assim, experiência, né? Experiência. E a gente vê o quão as mulheres, elas se empenham com isso. Basicamente, tem mulheres que o vínculo social que elas têm de sentar e conversar é na igreja. Às vezes, a correria do dia a dia é tão grande, como a gente já havia falado. São tantas atribuições, são tantos pratos para poder, né, equilibrar, que as mulheres não têm essa comunhão fora da igreja. É na igreja que ela encontra essa comunhão. Às vezes no ensaio do coral, às vezes na oração, acaba a oração, ela vai e conversa com as irmãs. Então eu vejo que tramitando nas igrejas, indo num congresso, um pré-congresso e etc., eu vejo que as mulheres também aproveitam para ter esse tempo sociável com outras mulheres. Legal. Entende? Outra coisa que eu vejo também, que as mulheres representam, a adoração. A adoração, ela é exclusiva, assim, das mulheres. Eu vejo que o grande coral é o marco da UMEG hoje. É o ápice ali, né, do evento, né, do congresso. É quando realmente chega naquele momento do culto em que todas as vozes estão unidas, reunidas num único propósito de falar sobre Jesus. Exato. Né? Sobre exaltar Jesus. E de fato, gente, não é porque a gente é mulher não, mas mulher adorando. Se entrega, né? Se entrega. É como Maria, que escolheu a melhor parte. Se entrega aos pés de Cristo mesmo. A adoração, ela vai além de uma canção cantada. Ela é corpo, alma e espírito. Ela é entrega total ali. Ela é entrega total de corpo, ela é entrega total de alma. Você adorando o Deus que você serve, o Deus que te deu a vida, o Deus que dá a vida todos os dias, que sustenta a sua família, sustenta você. Então, eu acho que as mulheres, elas se entregam muito. Legal. Se entregam muito. E assim, foi lindo de ver o ensaio geral. Então, é todo um processo. A UMEG, ela começa desde, por exemplo, vai ter a UMEG agora, dia 21, e a gente já vai continuar. Na próxima semana já é. Inclusive, aproveitando, tem uma surpresa na UMEG 2025. Então podemos esperar novidades no tem próprio uma novidade dia. No dia, só vai saber quem estiver lá. E que envolve a UMEG 2026. Legal! E só vai saber quem estiver lá e só vai participar quem estiver lá no UMEG 2025. Então vai ter uma participação aí bem exclusiva e que a gente já está começando já a pensar em 2026, né? Tendo em vista que são 20 anos, comemoração de 20 anos. Aí vai ser um ano, assim, marco, né? Vai ser um ano marco. Então a UMEG tem essa representatividade. Eu sempre digo que são as mulheres mais lindas de Brasília e do Brasil. Modéstia à parte. Exato, modéstia à parte, porque a nossa beleza, ela não é uma beleza apenas física, né? É uma beleza espiritual. Porque a gente tende a se aproximar mais de Deus a cada dia. Somos mulheres sábias. É a beleza que está expressa na presença que o Senhor tem, né? Exato. Dentro do nosso ser, né? Dentro do que Ele habita dentro de nós, né? Exato. E assim, ano passado nós tivemos o tema sobre os frutos do Espírito, né? Então nós trabalhamos cada mês um gomo do fruto, né? Porque o fruto é um fruto, é o fruto. E tem várias... são 9 vertentes aí. E este ano a gente está trabalhando com esse tema de intimidade também na intimidade do Espírito Santo, né? Também. E crescendo em relacionamento. Eu acho que a gente tem que viver a vida não só teórica, de comer a palavra de Deus, comer, se alimentar. Mas ao se alimentar, a gente precisa viver. O alimento, ele faz parte da nossa vida. A gente não vive sem alimentação. A gente não vive sem ler a palavra do Senhor, sem orar, sem intimidade com Deus. Mas a gente precisa também viver.
A gente se alimenta para viver. Então, a gente precisa se alimentar da palavra do Senhor para viver na prática aquilo. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família. Eu sei que, às vezes, não é fácil ser cristão e agir como cristão. Toda vez que a gente é direcionado a praticar algo, a gente precisa pensar como Cristo agiria nesse sentido. E o nosso intuito das mulheres é propagar isso, nós que estamos na liderança, entende? Se aproximar de Cristo a cada dia. Como eu vou lidar com os meus relacionamentos? Como eu vou lidar na minha casa? Porque, como a gente havia dito, a mulher ela tem muita influência na casa dela. Eu sempre costumo dizer a história de Moisés. A Bíblia não expõe de forma clara ali, mas a criação que Moisés teve foi a partir da esposa, ou da mãe dele. Então, a mãe dele ensinou um pouco sobre a cultura. Porque se eu não tivesse sido a mãe dele, quem ia ensinar sobre a cultura ali para ele? Então, a mãe tem um papel extremamente importante. Eu não estou falando que o pai não tenha. Porque, normalmente, na família brasileira, o pai ele trabalha 8 horas por dia. A mãe hoje está trabalhando também, mas a mãe ela tende a ter mais tempo com os seus filhos, né? Então, as mulheres ela têm esse papel importante na criação dos filhos, na vida do esposo, na sociedade, no local de trabalho. Ela tem uma sensibilidade maior ao conversar, às vezes ao repreender, né? O homem normalmente ele é mais talvez um bruto, né? Nas palavras. Ele é mais objetivo, né? E ele só chega no objetivo. O objetivo é falar isso, pronto, acabou. Exato. E a mulher não, a gente, por ser mais subjetiva, a gente consegue ter uma visão muito mais ampliada sobre as situações, né? Eu até falo lá em casa, eu brinco, se eu chegar lá em casa e falar assim, olha, a gente tem que lavar a louça. O Joel vai chegar na cozinha e ele vai apenas lavar a louça. Porque o objetivo era esse. Agora, se eu vou lá lavar a louça, eu vou ver que tem a louça para lavar, mas enquanto eu tô lavando a louça, eu já vou colocar uma roupa para bater. Aí eu lavo a louça, e depois que a roupa bater, aí agora depois que eu lavar a louça, aí agora eu coloco a roupa para secar, já passo um pano aqui, porque enxuga a louça, guarda a louça. Exato. Eu já vou ver o que tem para jantar, para almoçar, já limpo o chão. Já vejo como é que tá o uniforme das crianças, enfim. Então, a gente tem essa visão muito mais subjetiva e muito ampla, né, das coisas, das situações. Então, acaba nos dando um pouco mais de sensibilidade, de fato, para que a gente consiga ver o cenário e avaliar esse cenário em várias vertentes, né? Coisa que para o homem é muito mais objetivo, né, nesse sentido. E, assim, a Almeg, porque ela trabalha em todas as esferas do ministério. O Ministério do Guará ele tem uma organização de campos e congregações, né? E, às vezes, aquelas regentes que estão ali na congregação, ou a líder de congregação local, de um MEG local, às vezes não tem um direcionamento. E a MEG Nacional dá esse direcionamento. Entende? Dá esse exemplo, essa vitrine para elas poderem trabalhar no local, lá na congregação da cidade satélite, etc. A Irmã Serena está com um projeto muito bom, teve ano passado, vai ter esse, do Coral das Regentes. São mais de 260 regentes. Nossa, gente. É muita gente, são 260 congregações. Só que o Ministério do Guará tem mais de 1.000 congregações. Então a gente só tem 20% aí da quantidade. E o que se espera para o ano que vem é que essa quantidade aumente. É sempre assim, né? A meta é dobrar a meta. É dobrar a meta, exato. Por quê? Porque nisso você influencia mais pessoas. Exato. Se você influencia líderes, se você influencia mais pessoas. Os seus liderados. Então, a Almeg Nacional tem esse objetivo. Às vezes você vai ali no congresso, você participa de tudo, mas você não sabe o que tem atrás das cortinas. É verdade. Né? Que ali a gente está adorando uma voz uníssona. Né? Tá todo mundo junto ali, várias cidades satélites, vem um pessoal do Nordeste, vem um pessoal de Minas, tá todo mundo adorando o nome do Senhor, mas por trás tem todo esse trabalho. Legal. Esse trabalho árduo, dia após dia. E que não foi construído do dia pro noite, né? Tem 19 anos. Tem uma história aí por trás, história. Com certeza. Muitas conquistas, né? Muitos embates já, com certeza, né?
envolvidos e que foram vencidos, para que de fato a mulher possa ter essa voz dentro ali da UMEG, né? Possa ter essa representação ali dentro do Ministério do Guará, sabendo que o que direciona a mulher é realmente esse departamento, né? É a UMEG, né? Onde ela, de fato, vem como referência, vem para realmente direcionar as mulheres dentro de valores e princípios cristãos, né? E isso é importante para a gente hoje em dia, né? Porque a gente já falou, né, sobre situações em que a gente vive na sociedade, que a gente perdeu um pouquinho disso, né? Perdeu-se. E dentro desse período que você está mais envolvida com a UMEG, teve alguma situação em que assim, te marcou? Que você, nossa, realmente a UMEG, eu preciso continuar envolvida nisso daqui e preciso ajudar mais, me envolver mais, porque eu vi que eu impactei em alguma coisa. Teve uma vez que eu estava andando no shopping e tinha uma mulher com a blusa da UMEG. Legal. Com a blusa da UMEG. Aí eu falei, não conhecia. Ela era de uma congregação de Ceilândia Norte, se eu não me engano. E era de Águas Lindas. Aí eu comecei a conversar com ela. E às vezes a gente pensa assim, camiseta é camiseta. Só que você comprar a camiseta e usar a camiseta é uma forma de demonstrar para as pessoas que você pertence a algo. É verdade. Não é apenas um uniforme. É a identificação, né? É um símbolo. E assim, eu conheci uma irmã, conversei com ela, ela abriu a vida dela para mim, falou do que estava passando, pediu conselhos, etc. Uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida e que não me conhecia, mesmo eu sendo esposa do Aaron, né? Pastor Aaron. E eu achei isso marcante, porque através de uma blusa do congresso, eu pude ter essa abertura. Porque eu sou muito assim, o Aaron às vezes fala que eu tenho muita facilidade de chegar na pessoa e não tenho vergonha. Eu cheguei nela, Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Você tá com a camisa da UMEG, você é de qual igreja e tal? E isso me marcou, porque o trabalho é árduo das camisetas, né? Só quem trabalha com isso sabe. Tem as meninas da igreja que trabalham com isso, sabe como é árduo. Mas é uma forma de identificação. E isso me marcou, porque no dia o Grande Coral vai estar todas com a blusa da UMEG, né? Com a camiseta da UMEG. E a gente tende a trazer esse simbolismo a cada ano. Legal. Demonstrando um tema. Esse ano foi borboletas, né? Porque demonstra também o crescimento. A borboleta, ela simplesmente não nasce borboleta. Não. Ela passa por uma evolução até se tornar uma borboleta. É uma metamorfose, né? Até de fato Exato. chegar à forma borboleta, Exato. Né? E ela cresce. E foi mais ou menos nesse sentido que a missionária Sirene escolheu, né? A camisa da UMEG. Legal. Então, isso me marcou bastante. Mas a entrega das mulheres me marca bastante. A oração, a intercessão. Sim, as mulheres são fortes na intercessão. Não adianta. Sim. As mulheres, elas são fortes na oração. Assim, elas realmente descem em oração. Elas se unem neste propósito. E não tem como buscar intimidade com Deus se não for na oração. É a oração que tem a chave da vitória mesmo. Acho que toda mulher tem uma partezinha de Ana ali, né? Internamente nela. E que ela explora essa parte quando ela precisa, assim, quando ela se encontra de fato nessa posição de dependência. E aqui eu só tenho essa opção, eu só tenho me entregar. E a gente de fato se entrega muito, né? Quando a gente realmente se coloca nessa posição de oração, intercessão com as mulheres, não tem jeito não. Então a UMEG é isso. A UMEG é adoração, a UMEG é oração, a UMEG é entrega das mulheres. A UMEG é crescimento a cada dia. Legal. E assim, eu sou uma pessoa, Mari, que respeita muito história. Eu penso que a cada ano a gente evolui, né? Evolui. A gente tem tecnologias hoje que a gente não tinha no passado. Por exemplo, essa conversa está sendo gravada, então várias pessoas vão assistir. Outrora, quantas vezes eu fico pensando, meu Deus, imagina a irmã Sirene conversando com a irmã Ana de Freitas, né? Podia estar tendo uma conversa dessa, mas ninguém nunca gravou. Então ninguém teve muito acesso. E eu respeito muito história. Eu acho que a história ela precisa ser respeitada, né? Ela tem seu lugar. E a gente tem que buscar evoluir sempre. Ver o que está dando certo,
continuar. Talvez o que não deu tanto certo, a gente tentar ali mudar, trazer mudanças, apesar que as pessoas são um pouco resistentes a algumas mudanças, mas quando essas mudanças vêm do Senhor, ela se torna um pouco, talvez, mais fácil. Então, eu vejo que a Omega, ela carrega uma história nas costas. O nome Omega, as mulheres, né, carregam uma história nas costas. E é até bom você falar sobre isso, porque era a próxima, assim, minha próxima pergunta para você. Eu sei que ano que vem vocês fazem 20 anos, né, de história. Como é que você projeta a Omega para daqui a mais 20 anos, nesses decorrer de mais 20 anos? Se Jesus não voltar, né? Eu penso a Omega daqui a 20 anos, não só daqui a 20 anos, talvez daqui a 5, a 10, a 15. Eu quero que minha filha esteja ao meu lado na Omega. Entende? Eu quero que a Omega, ela ultrapasse as paredes porque hoje, na nossa denominação, se enxerga, eu sou das mulheres, eu sou da Omega. Então, você é uma mulher casada, que normalmente é mais velha. Eu quero que isso ultrapasse as paredes. Eu quero que seja para crianças, adolescentes, jovens, que todas as mulheres participem, que a feminilidade bíblica realmente entre no lar. E quando falasse um Meg, fale-se em mulheres que sirvam a Deus, entende? E que essa visibilidade atinja todas as mulheres. Por quê? Porque vem da formação. Eu penso que hoje as escolas, elas falam muito sobre vários assuntos. A escola hoje deixou-se de ser apenas transmissão de conhecimento. Hoje começou-se a construir, né? Construir relacionamentos, construir falas, construir ideias. Então, a minha intenção é que comece nas escolas. A feminilidade bíblica comece desde lá de pequeno. É a Aurora indo para a escola e falando da Omega. Agora tem congresso da Omega, eu estou trabalhando com a minha mãe, hoje estou fazendo parte disso. Mas vai ter o estudo acerca de tal livro da Bíblia, acerca de tal livro. Isso incluindo, óbvio, as crianças, que ela vai participar, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, mas ela é mulher. E essa feminilidade bíblica ser formada desde o berço. Entende? E que a partir dela, outras meninas venham a conhecer o trabalho de mulheres da igreja, seja na escola, através de testemunhos, e que isso venha a ser propagado. Entende? Esse é o meu desejo, que as mulheres, eu acho que hoje já tem um pouco disso, hoje você já vê muitos jovens participando e tal, mas eu noto que ainda a gente tem um pouco de resistência com essas mulheres mais jovens, entende? Que se sentem, às vezes, não muito velhas para estarem na Omega, como eu já ouvi isso, mas também nem muito jovem para estar nos jovens. Então tá naquele limbo. Só que não é questão de idade, é questão de identidade. É questão de você ser feminina e você participar de algo que denote isso, né? A sua fé e o gênero a qual você tem. Você é feminina, você é uma mulher que serve a Deus. Então você faz parte das mulheres da sua igreja, que tem de nome Omega. Até engasguei, ó, me emocionei. Que tem de nome Omega. É assim que eu enxergo a Omega daqui a 20 anos. Legal. Sei que a Aurora, com certeza, porque ela agora é mais do que sua companheira, ela vai estar lá. Mas eu quero que você faça um convite agora para os nossos telespectadores, para que possam estar presentes nesse grande dia. E, enfim, vou deixar esse espaço, então, para você fazer o convite. Tá, joia. Para qual câmera eu olho? Aí você precisa daqui. Mulheres cristãs, as mulheres mais lindas de Brasília e do Brasil. Eu faço um convite para você, para sua família. Venha conosco adorar ao Senhor no dia 21/6, agora, sábado, às 17h30. Nós esperamos você com toda a sua família, todas as mulheres, para cantarem no grande coral. Lá, você que lê Bíblia, você que gosta de ler, você que quer ouvir Deus falar, você que quer entregar a sua adoração a Deus, vem estar conosco. Eu costumo dizer que o culto ao Senhor, ele tem duas vertentes. Você recebe
e você também dá. Então venha dar o seu culto ao Senhor, venha adorar ao Senhor conosco e venha receber mais de Deus, porque estamos juntas em Cristo Jesus, crescendo em intimidade com Deus. E esse convite não é estendido só às mulheres, ele é estendido a toda a família. Você, homem, também venha adorar o nome do Senhor. A pastora Helena Raquel, como eu já disse, tem uma palavra bíblica. A cantora Sara Farias é uma bênção. Então venha. Também haverá outros cânticos. O nosso louvor vai estar entoando. As regentes vai estar também ali cantando. O grande coral. Vamos ter outros momentos, vamos ter as nossas stands. Como eu disse, vai ter uma surpresa. E se você quiser fazer parte já da UMEG 2026, você precisa estar no 2025 para fazer parte. Venha conosco. Amém? Esperamos todas vocês. Recado dado, então. E como você falou, né, muito sobre a questão da história, a respeito sobre a história. Então, para você que quer participar da história da UMEG e que já pode se inserir nos anais da UMEG, então vai lá participar da grande surpresa que vai acontecer no dia, para você já poder dizer que participou, já ajudou um pouquinho para o UMEG 2026, que com certeza vai ser um ano, não somente esse, né, mas todos os anos, né, a gente sempre espera que a presença do Senhor se faça de forma mais impactante a cada ano, porque a nossa vida com o Senhor é isso, né, a gente nunca estagna, Exato. É sempre firme e constante, sempre abundante. Tanto né? é que essa semana mesmo eu ouvi alguns comentários acerca da pregação do ano passado. E como Deus falou ano passado. Umas irmãs falando, nossa, como Deus falou comigo ano passado no Congresso da UMEG. Nossa, amém. Então são palavras marcantes. São momentos marcantes. Momentos de unidade, momentos de confraternização, momentos de adoração. Então venha fazer parte desse momento também. É isso, gente. Eu tenho muito a agradecer a você, Jamile. Eu que agradeço. É a minha primeira vez no podcast. Não, a minha também, gente. A minha também. Que bom, que bom. Eu espero que realmente a gente possa estar contribuindo, então, aí com vocês, do jeito que a gente falou, né? Na nossa contribuição aqui, abrindo esse espaço para que a gente possa falar a respeito. Eu acho que falar já gera alguns burburinhos, e são burburinhos bons pra gente. E você que é jovem, que faz parte da UMADEG, a gente quer ver vocês lá também. Pronto, tá dado o recado. Que estaremos na UMADEG também. E aí eu quero muito agradecer. Chegando, né? Tá chegando, assim. Vamos deixar as expectativas para setembro, por enquanto a gente vai matando um leão a cada dia. O leão de amanhã é pensar na UMEG. Depois a gente pensa no próximo. Eu quero muito agradecer sua participação. Eu sei que tem toda uma logística aí, porque tem a bebezinha, né, que ainda demanda muito, mas quero muito agradecer, muito mesmo, a sua disposição, toda a sua logística para poder chegar até aqui e que conte conosco e que com certeza vai ser bênção. Amém. Estaremos com certeza lá no dia. E é isso, gente, não deixem de ir. Eu que agradeço a parceria, que Deus abençoe e continue abençoando cada vez mais a UMADEG, esse projeto maravilhoso que vocês estão desempenhando aí, e que Deus abençoe muito. Estamos juntos aí. Amém. Amém. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau.